exploração de cavernas para escoteiros foi planejada para ser uma aventura desafiadora e educacional. Quando um encontro inesperado com uma fissura de 5 polegadas joga o plano no caos, eles nunca poderiam ter esperado as consequências mortais deste incrível golpe de azar. Esta é a falha fatal da tragédia da Caverna do Pântano Torto. Em 27 de março de 1982, Donald Weltner estava animado com a aventura que planejara para aquele dia. Ele e seus filhos, Christopher e Roger, liderariam um grupo de escoteiros em uma exploração de cavernas. Como chefe de escoteiros, Donald levou seu grupo para várias atividades de espeleologia no último ano, então eles sabiam o que esperar do dia. A família encontrou outro chefe de escoteiros que acompanharia Donald naquele dia. No total, eles tinham 12 meninos para cuidar e estabeleceriam as regras do grupo de imediato. Eles deviam permanecer juntos nos quartos principais, nunca se separar enquanto exploravam e só usar passagens aprovadas pelos chefes de escoteiros. As passagens do sistema de cavernas do Pântano Torto, em Nova Jersey, eram muito estreitas, mas Donald e Jim não se preocuparam muito com isso. Os meninos eram todos muito menores que os 2 homens, então eles liderariam o caminho para qualquer exploração. Se eles conseguissem, então os meninos também conseguiriam. Mapas desta caverna exibem vários corredores apertados com tetos baixos, com folga de somente um pé. Alguns escoteiros estavam animados para enfrentar as sessões difíceis, enquanto outros estavam mais nervosos com a sensação de claustrofobia. Donald já havia guiado grupos em cavernas similares, então conhecia as possíveis reações das crianças nessas condições. Ele e Jim estavam prontos para garantir uma experiência segura a todos. Depois de caminhar até a caverna, a entrada era bastante discreta. Se não soubesse o que procurava, provavelmente passaria direto por ela. A abertura media apenas 41 centímetros de altura e 71 centímetros de largura, sendo um teste para quem tinha insegurança com espaços apertados. Eles entraram na caverna às 2 da tarde de sábado. O caminho principal para a primeira sala era espaçoso para aquele sistema de cavernas. A altura da sala estava entre 8 e 11 pés de altura. Isso permitiu que os meninos se espalhassem um pouco em uma área de cerca de 300 pés quadrados, com alguns caminhos maiores saindo da sala. Donald estava no lado leste da sala, enquanto Jim supervisionava o oeste. Vários túneis menores saíam da sala principal, mas os homens estavam incertos sobre quais caminhos eram conhecidos e quais seriam muito estreitos para navegar. Donald decidiu verificar um túnel que poderia se conectar à próxima seção das cavernas. Ele planejou verificar se seria bom para os escoteiros tentarem. Donald era bastante magro, com 1,80 m de altura, pesando 72,5 kg. Os 2 filhos o seguiram de perto para relatar se ele chegasse a uma sala maior ou se juntasse ao próximo sistema de cavernas. Donald estava acostumado com o estresse de um aperto apertado, então estava pronto para passar por um lugar estreito e chegar a uma abertura interessante da caverna. Ele se arrastou por uma área apertada de 45 centímetros por 50 centímetros. Não era tão apertado que ele não pudesse se mover, mas ele estava impedido de mover os braços para trás e ele não conseguia levantar bem a cabeça para ver à frente. O túnel lamacento e escorregadio ajudou Donald a deslizar para a frente quando o espaço era apertado. Ele relatava de volta para seus filhos conforme avançava. O caminho que ele seguia virou à direita, então ele estendeu a mão para se puxar quando sentiu o chão sumir abaixo dele enquanto deslizava para baixo em uma fenda apertada. A lama escorregadia impediu que se agarrassem e parassem o deslizamento descontrolado. Ele não caiu uma grande distância, apenas alguns metros abaixo do caminho principal, mas este túnel, em forma de fechadura, se estreitava em uma cunha apertada na parte inferior.
Donald gritou para seus filhos pararem enquanto avaliava sua situação. Com os braços presos ao lado do corpo, ele não conseguia encontrar uma maneira de se alavancar para cima. O caminho inclinava para baixo 30 graus, o que fazia a gravidade trabalhar contra ele. A lama escorregadia fazia seu corpo se acomodar cada vez mais na pequena fenda de 5 polegadas no fundo do corredor. Cada tentativa de se afastar fazia as rochas parecerem comprimir mais seu corpo. Em poucos minutos, ele percebeu que não conseguiria se libertar sozinho. Ele pediu a Christopher para agarrar seus pés e tentar puxá-lo para trás. Ele imaginou que, com algum auxílio, conseguiria soltar o braço e apanhar uma das pedras pontiagudas que vira. Christopher lutou para segurar os sapatos enlameados de seu pai no estreito túnel. Após várias tentativas falhas de Donald e dos meninos para libertá-lo, ele pediu que saíssem do túnel e buscassem o chefe de escoteiros Jim. Eles sentiam o estresse da situação, mas confiavam que um adulto seria capaz de ajudar seu pai a sair da rachadura. Jim entrou no túnel restritivo e encontrou as pernas expostas de Donald saindo de uma curva no corredor. Ele estava inclinado a 30 graus, dificultando muito tirá-lo da armadilha. Sempre que Jim puxava as pernas, Donald sentia a caverna apertar ao redor de seu corpo. Quando Jim soltou as pernas, a pressão diminuiu e ele deslizou de volta para a fenda. Depois de algumas idas e vindas, Jim viu que precisava de ajuda para soltar Donald. Jim mal alcançava a área onde Donald estava preso, pois o túnel se estreitava até apenas 45 centímetros ali. Era inacreditável que seu amigo tivesse apenas rastejado para frente naquele lugar apertado, mas agora não conseguia retornar. Donald explicou que algumas pedras se soltaram quando ele deslizou e pareciam estar se encaixando contra seu corpo. Sempre que Jim o puxava de volta para a passagem, as pedras deslizavam para a frente, bloqueando a saída e comprimindo o corpo de Donald. Era uma situação que os dois homens não resolveriam sozinhos. Puxar para trás apenas empurrava Donald para um aperto impossível e não havia como avançar, porque ele estava pressionado contra as paredes do túnel que haviam se estreitado logo além de sua cabeça. Donald ficou perplexo ao se ver nessa situação. Jim saiu do túnel e pediu ajuda. Já se passaram quase 3 horas e Donald continua preso sem se mover. A polícia chamou especialistas em resgate em cavernas para ajudar nos túneis estreitos. O espaço não permitia que uma equipe de resgate entrasse para resgatar um espeleólogo preso. O túnel em que Donald estava preso era tão pequeno que só cabia uma pessoa por vez. As equipes de resgate começaram a trabalhar para puxá-lo da passagem apertada usando cordas. Mesmo com a força adicional de várias pessoas, isso só fez com que Donald ficasse ainda mais preso sob a saliência e a rocha. Os socorristas não conseguiam alcançar a rocha que bloqueava o caminho, e as mãos de Donald estavam presas pelo seu corpo na fissura estreita, onde havia deslizado. Ao perceberem que puxar não o libertaria, trouxeram cinzéis e pequenos martelos pneumáticos para tentar mover algumas rochas maiores. Era um trabalho meticuloso, no espaço apertado, com pouco avanço mesmo após horas de dedicação. Duplas entravam e saíam da passagem para alcançar Donald, tentando aquecer seu corpo, com uma lâmpada de calor e garrafas de água quente ao redor das pernas. Eles conversaram com Donald, garantindo que encontrariam uma forma de libertá-lo. Ele se sentia completamente impotente, sem o uso de seus braços e preso sob uma rocha que se soltou do teto deste túnel. Donald estava com frio e sede, mas ninguém conseguia alcançar a parte superior do seu corpo para ajudá-lo. Ele pediu que avisassem sua esposa que chegaria tarde em casa naquela noite. O tempo passava lentamente para Donald enquanto ele refletia sobre como havia chegado àquela situação. É difícil compreender o isolamento que ele deve ter sentido naquele pequeno espaço.
completamente imobilizado, fisicamente preso de todas as maneiras possíveis, enquanto podia pensar, respirar e falar livremente. Foi um pesadelo frustrante que parecia interminável. Os espeleólogos, que conheciam bem o sistema, sabiam que a outra caverna encontrava este túnel bem perto de onde Donald estava preso. Eles entraram pelo outro lado e exploraram até encontrarem uma passagem que levava direto a este pequeno túnel. Mas apenas os espeleólogos mais pequenos podiam se espremer nesta passagem. Duas irmãs que se uniram ao resgate foram essenciais para alcançar Donald. Lynn e Nancy Taylor eram espeleólogas experientes, seguindo os passos dos pais em uma vida dedicada à exploração de cavernas. Elas também eram membros da Comissão Nacional de Resgate em Cavernas. Elas tinham 24 e 25 anos, mas seu tamanho era a maior vantagem para essa situação. Nancy tinha 1,57 m, pesando 47,5 kg, e Lynn tinha 1,52 m e pesava apenas 39 kg. Lynn usou seu pequeno corpo para se esgueirar pelas passagens muito estreitas na Caverna 2. Ela alcançou a área onde eles se conectavam, mas tinha apenas 12,5 centímetros de largura. Mesmo esticando-se ao máximo, ela não alcançou a cabeça de Donald. Era uma abertura pequena e sinuosa que a mantinha a cerca de 60 centímetros de alcançá-lo. Ficaram devastados ao ver que alcançá-lo por ali seria impossível. Isso impediu a equipe de resgate de lhe oferecer água quente ou qualquer alimento. O prazo para resgate acabou de diminuir. Durante a noite de sábado, eles tentaram repetidamente libertá-lo de várias maneiras. Mas estava claro, Donald não seria puxado de volta, nem movido para frente. Outra abordagem seria necessária. Com o tempo limitado, eles acionaram uma equipe de resgate diferenciada. Eles começaram a cavar, na esperança de alcançar a parte do túnel onde Donald estava preso. Demorou todo o domingo para atingir a profundidade adequada. Lamentavelmente, estavam a aproximadamente 12 pés do túnel-alvo. Eles continuaram tentando alcançá-lo, cavando lateralmente para se conectar ao corredor. Até domingo à noite, ele estava preso por 36 horas em posição inclinada. A temperatura nas cavernas era de apenas 57 graus, e mantê-lo aquecido era um grande desafio. Até então, usaram uma bomba de calor para soprar ar quente em sua direção e garrafas de água quente tocando suas pernas expostas, o melhor que podiam fazer, já que apenas uma parte limitada de seu corpo estava exposta. Infelizmente, o calor do ar não é páreo para a pedra fria, pressionada contra o seu corpo. O risco de exposição e hipotermia é muito maior quando os espeleólogos estão em contato com a superfície da rocha. Tarde no domingo, quase às 2 da manhã, eles ouviram respostas grunhidas do Donald. Eles sabiam que ele estava com hipotermia, mas ainda vivo. Isso motivou os resgatistas a intensificarem as escavações para alcançar o túnel. Na manhã de segunda-feira, eles se aproximavam, mas encontraram áreas de rocha matriz extremamente difíceis, impossíveis de escavar. Eles começaram a cogitar que Donald poderia não resistir a tamanho esforço. Já se passavam quase 2 dias preso, sem comida, sem água e exposto constantemente ao frio. Uma enfermeira foi enviada pelo túnel principal com um aparelho de Doppler portátil e um eletrocardiograma para avaliar a condição de Donald. Ela não detectou pulso com nenhum instrumento, mas só tinha acesso às pernas frias dele abaixo do joelho. Isso não confirmaria com certeza se ele ainda estava resistindo ou não, pois os órgãos centrais podem continuar funcionando muito depois que as extremidades param de registrar pulso. Diante do agravamento da situação, eles recorreram aos métodos mais extremos, como dinamite e retroescavadeira. Era arriscado, mas se não o alcançassem logo, não havia chance alguma de sobrevivência. Terça de manhã, chegaram ao local dele e um médico foi enviado para confirmar a suspeita de longa data. Donald Weltner havia morrido.
Ele não resistiu a 72 horas sob condições extremas. A equipe continuou seu trabalho para recuperar seu corpo, embora isso não fosse uma tarefa simples. Quando chegaram ao local dele, levou um dia inteiro para recuperar seu corpo. Os passagens eram irregulares e os cordas e estilingues não bastavam para libertá-lo. A equipe de resgate, de 150 pessoas, fez um esforço heróico de 80 horas para resgatar Donald Weltner. Apesar de seus esforços, a bizarrice do acidente impediu Donald de escapar do aperto da caverna. A autópsia confirmou que ele morreu de hipotermia e exposição entre domingo à noite e segunda-feira de manhã. Ele sobreviveu a essas condições rigorosas por pelo menos 36 horas e talvez até 48 horas. Depois que Donald morreu, o acesso ao sistema de cavernas foi restrito. Um grupo de conservação agora só permite acesso a grupos que cumprem 2 critérios. Eles devem ser espeleólogos experientes e ter associação a uma organização de espeleologia reconhecida.